Então, continuamos. Considerando a importância da temática de cidades inteligentes, a ABS firmou uma parceria com a Connected Smart Cities, aqui representado pela senhora Paula Faria. A primeira ação desenvolvida foi a criação da vertical de negócios de cidades inteligentes, com o foco em tecnologia, mobilidade e transformação digital e logística urbana. A vertical tem o intuito de proporcionar um ambiente propício para a troca de conhecimento, networking e colaboração entre os membros da associação, potencializando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento empresarial e conexão com o setor. Convidamos todas as associadas da ABS a participarem da iniciativa. Mais uma vez, agradecemos aos nossos patrocinadores Platinum e Master, Almaviva Solutions, Apex Brasil e Finep. Mais uma vez, agradecemos a todos esses patrocinadores e relembramos que a ABS Summit, aqui estamos compensando o impacto ambiental e promovendo uma ação na mobilização para a redução da desigualdade, por meio da coleta de eletrônicos, como computadores e notebooks, na sala de ativação que fica próxima à entrada do evento. Os recursos da reciclagem ou recondicionamento são destinados a projetos de inclusão sociodigital. Muito bem. Seguimos, então, para o próximo painel, que o assunto será sustentabilidade, com o tema Na Agenda ESG. A tecnologia tem o poder de mudar o jogo. Para isso, convido ao palco Annelise Vendramini, coordenadora da área de finanças sustentáveis da FGVSES. Seja bem-vinda. Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG da General Motors South America. Prazer. Gabriela Guiar, diretora de Relações Institucionais e Ecossistema da Plug and Play Brasil. Bem-vinda. E a moderação será conduzida por José Luiz Esteves, pesquisador do Think Tank ABS e professor ESG da PUC. Bem-vindo. Tenham todos um ótimo painel. Olá a todos, muito boa tarde. É um grande prazer contar com esse auditório aqui, né, cheio, nesse momento do dia, para falar de um tema que tem sido recorrente, tanto nas nossas aflições, eu diria, organizacionais, quanto nos desafios que a gente enxerga pela frente, que é esse framework ESG. Nós estamos vivendo uma época especial, porque o ESG tem nas suas diferentes dimensões, nos seus ambientes, né, preocupações que são preocupações significativas e que impactam diretamente não apenas as organizações, mas certamente a nossa vida em sociedade. Muito a gente falou aqui, e eu queria agradecer a ABS, na figura do Paulo Millet, o presidente, a Jamile, que está coordenando o nosso Think Tank, e a todas as pessoas que participam desse processo para a organização do ABS Summit, porque conseguimos aqui uma coisa que talvez seja inédita, né, nesse final do ano de 2024, que é organizar uma temática extremamente pujante, né, e que se intercala, praticamente deixando o espaço aberto, né, como se, usando uma linguagem de futebol, que todo mundo gosta, na marca do pênalti para a gente chutar para o gol. Então, chegou o momento do ESG, e a gente tem agora a responsabilidade, né, de trazer para vocês, e principalmente focar, talvez, num desses ambientes que é o que é o do environmental, né, do ambiental. Em muitos lugares, graças a Deus, nesse aqui ainda não,
a sigla está sendo substituída por ASG, mas significa a mesma coisa. E a nossa preocupação ambiental tem razão de ser. Por quê? Porque o Brasil sofreu, como nunca havia sofrido antes, todos os impactos que poderia ter sofrido nesse ano de 2024, que são decorrentes das mudanças climáticas. A gente teve situações extremamente preocupantes, né, em praticamente todo o território brasileiro, da região amazônica até o sul do Brasil, com as enchentes e com aquela catástrofe que a gente viu em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, se a gente traz o ambiente, se a gente consolida a nossa responsabilidade, principalmente como formadores de opinião, em relação à ESG, o momento é agora para que a gente possa refletir, porque o Brasil está na antessala de sediar aquele que vai ser o principal encontro, né, que é a COP30 em Belém do Pará, no próximo ano de 2025. E aí vamos poder estar articulando temas como descarbonização, por exemplo, né? Vamos estar articulando temas como finanças sustentáveis, com esse pressuposto básico que é a necessidade de inovarmos as nossas organizações para perseguir com a sustentabilidade aquilo que a gente conhece e que quer abraçar como sendo futuros sustentáveis. A gente fez um pequeno roteiro, e a gente está aqui com um tempo curto, e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa trazendo algumas das aflições que nós aqui tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, e aí o desafio é realmente do tempo, vai ser aquele esquema de painel, 2 minutinhos, 3 minutinhos de resposta, para que a gente possa tentar atingir esse objetivo. E aí, quando a gente pensa em ESG, eu queria começar, por exemplo, lançando uma pergunta para vocês três, que estão aqui representando, né, a Nata e o suprassumo da academia, das organizações privadas. Quando, na visão de vocês, quais seriam aqueles fatores que podem posicionar o Brasil de uma forma dinâmica e competitiva nessa agenda ambiental que parte do que está acontecendo em 2024, quando ele assume a presidência do G20, né, e vai finalizar com o encontro no Rio de Janeiro, e já vai embarcar com a presidência do Mercosul, no início do próximo ano de 2025, e com a organização da COP30. De que forma a gente pode estar trabalhando esse conjunto, né, dentro das organizações para que ele possa se tornar um verdadeiro protagonista? Bom, vamos lá, então. Sempre quem pergunta, né, diziam. Bom, primeiro eu quero agradecer, acho que é um fórum muito importante e sempre muito necessário a gente colocar essas discussões em pauta com empresas que realmente lideram seus setores. Quero agradecer a Silvia também pelo convite. Silvia Bassi, muito obrigada. Eu acho que assim a gente tem tudo para dar certo, e isso é uma frase que a gente ouve há muito tempo. O que falta para que isso realmente se concretize é a gente mostrar um pouco, talvez, mais de valor agregado nos projetos que a gente tem dentro de casa. O Brasil tem vocações naturais muito importantes, né? Então, quando a gente fala sobre meio ambiente e a gente vai falar sobre as próximas tecnologias e como é que isso se casa junto com os problemas climáticos que a gente tem uma capacidade intelectual muito importante aqui dentro de casa. E a gente também tem recursos naturais. Então, assim, toda a parte de insumo a gente já tem. Mas o que a gente precisa é fazer com que essas duas pontes, tanto a parte intelectual, né, quanto o setor privado e as novas tecnologias que a gente tem, elas se encontrem para gerar projetos que realmente tragam valor. Porque, do contrário, a gente vai ver muitos projetos internacionais que vão usar recursos brasileiros, intelecto brasileiro, que muitas vezes sai do Brasil e vai desenvolver projetos de pesquisa fora, mas e a gente não vai ter o ownership, né? A gente não vai ter realmente ser dono daquilo que está dentro da nossa casa. Então, eu acho que a gente precisa
de alguma forma, começar a concretizar esses projetos, e a iniciativa privada é muito importante nesse sentido, né? Então, a gente vai falar aí de tríplice hélice. Então, você tem o capital intelectual, você tem o setor público e você tem o capital privado. Então, quando você coloca esses três em conjunto, você consegue trazer valor real quase que é instintivo, né? Porque você traz isso para as indústrias como retorno e você também traz isso como um retorno muito instantâneo para o cidadão. Então, eu acho que, assim, de fato, todos os projetos que a gente consegue transformar, em vez de bilateral para essa tríplice hélice, faz com que você gere esse valor concreto e a gente tenha e seja dono dos recursos que a gente já tem em casa. Muito obrigado, Gabriela. Concordo com você em gênero, número e grau. Acho que a gente precisa se desvincular dessa ideia de que temos que ir a reboque, né, das nações do Norte. A gente está falando cada vez mais de um Sul global, que é protagonista e principal, vamos dizer assim, sofredor desses aspectos que estão relacionados às mudanças climáticas, como é o caso do Brasil e de outros países. Eu queria pedir, né, a Annelise, que está à frente realmente de uma escola, né, que é do meu coração, porque fiquei 20 anos na Fundação Getúlio Vargas, passei por vários espaços lá, do CADEM, pela EBAP, PGE. Então, quando me perguntam de onde você vem, eu falo, eu venho lá da GV. Então, eu queria que você me falasse, porque essa questão, principalmente, porque você está lidando com um think tank, né, também, que correlaciona esses temas da sustentabilidade com os aspectos de finança e de gestão organizacional. Muito obrigada, é um prazer. Boa tarde a todos, a todas. Silvia, muito obrigada também pelo convite. É isso, a GV também está no meu coração, viu? Muito, ocupa aqui tudo. Mas vamos lá, eu gostaria de pegar emprestado uma frase da ONU, do secretário-geral da ONU, sobre a tripla lacuna, ou as três grandes ambições que nós precisamos ter para descarbonizar a economia global, que é um baita desafio. Não temos as respostas, não sabemos exatamente como, porque, enfim, nós temos três grandes ambições que eu acho que se aplica super para o Brasil, tendo em vista, inclusive, a COP em Belém, mas a gente não pode esquecer que uma COP não é só uma COP, né? A COP é o momento que todo mundo se encontra, mas, na verdade, existe muito trabalho antes da COP, durante a COP e depois da COP. Mas, pegando emprestado ali aquela frase e essa ideia da ONU, nós temos três grandes lacunas. A primeira lacuna é a lacuna de ambição. Então, nós precisamos de mais ambição em termos de descarbonização. Falando aqui exclusivamente dentro do ESG, dentro do E, clima é um elemento. Há muitos outros elementos dentro da dimensão ambiental. Mas, falando de clima, a gente precisa aumentar a ambição. O que significa aumentar a ambição? É, de fato, ter uma meta nacional de redução de emissões mais dura, mais apertada. Isso no caso de todas as economias do mundo, mas também no caso da brasileira, né? Então, voltando ali ao seu ponto inicial, né, o que o Brasil precisa para ser esse protagonista? É ter mais ambição. Então, a gente precisa, de fato, encarar com muita seriedade a redução de emissões na economia brasileira, que vem principalmente de redução do desmatamento. A segunda grande lacuna é a lacuna de implementação. Isso que eu estou falando serve para o mundo todo, mas serve também para o Brasil. Então, aquelas nossas metas, aquilo que a gente já tem, que já está aprovado em política pública, a gente precisa implementar, fazer acontecer. Na verdade, o mundo, a gente está num patamar, atualmente, em que a gente já sabe meio o que a gente tem que fazer, os meios de implementação já existem, já figuram nos planos nacionais, mas a gente precisa de vontade política e precisa implementar essas ações. Essa é a segunda grande lacuna, e, no caso brasileiro, a gente tem, por exemplo, só para voltar no tema do desmatamento, mas a gente não precisa parar aí, significa implantar, de fato, o Código Florestal, significa implantar nos estados, enfim, não é inventar a roda, não, é fazer aquilo que já existe acontecer. E a terceira lacuna é a de finanças. A gente precisa de recursos financeiros para a implantação daquilo que a gente já sabe que precisa fazer e daquilo
que a gente precisa para aumentar a nossa ambição. Então, nós, no Brasil, a gente tem um desafio de capturar esses bolsos, né, esses dinheiros que estão por aí, que hoje se somam trilhões de dólares, que querem vir para uma agenda de sustentabilidade. O Brasil tem muito para oferecer nesse sentido, mas o dinheiro não vem só por vontade própria, ele precisa de... Minha avó dizia assim, que dinheiro não aceita desaforo. Não sei se a avó de vocês fala, mas a minha avó fala. Né? Acho que toda avó fala. E a verdade para a gente é verdade para o país. Então, a gente precisa ter uma série de condições viabilizadoras para que esse recurso venha na direção dos nossos projetos e dos nossos planos. E, nesse sentido, a gente ainda tem uma lição de casa importante para ser feita. Concordo em gênero, número e grau também. E queria ouvir um pouquinho o Fábio Rua. Bem-vindo, Fábio, em nome da ABS, do Think Tank da ABS, para estar dividindo espaço conosco, a Gabriela e a Annelise. Obrigado, Zé Luiz. Gabriela, Annelise, boa tarde. Me permita, se quiser parar o relógio, também agradeço, mas 30 segundinhos para eu agradecer o convite. ABS, continuo considerando como minha casa. Eu passei aqui 10 anos da minha vida profissional, representando à época a IBM. Tive a oportunidade de servir como conselheiro da ABS por alguns mandatos, como vice-presidente da ABS. Participei do processo de criação do Think Tank e fico muito feliz e orgulhoso em vê-lo prosperar e vê-lo, né, produzindo, né, inteligência em cima de temas tão importantes e representativos, né, para o nosso planeta, como que a gente está discutindo hoje. Paulo Roque, Andriei, recebam meus agradecimentos, meu abraço. Silvia, obrigado pelo convite. E eu queria começar minha fala dizendo que nada disso que foi dito vai ser executado se a gente não colocar o tema da sustentabilidade, da emergência climática no topo das agendas das empresas e dos governos. Muito se fala sobre isso, muito se empurra com a barriga, esse não é problema meu, é do governo, esse problema não é meu, é de outro, e, de fato, a gente está atrasado na implementação das metas, a gente está atrasado nos investimentos que foram propostos, né, pelas nações ricas, para diminuir, né, os efeitos adversos que a gente vem sentindo na pele. Passou da fase da gente dizer que esse é um tema importante. Esse é um tema de sobrevivência das próximas gerações. Outro dia eu vi num documentário que o Bill Gates estreou recentemente, dirigiu, inclusive, no Netflix, chama What's Next? E ele diz, a mobilização não acontece, até hoje, da maneira como deveria acontecer, porque as pessoas que serão severamente afetadas pelas mudanças climáticas ainda não nasceram. Meio que dizendo, de fato, vocês estão olhando para o seu próprio umbigo e não estão fazendo o que precisam fazer para promover as mudanças, né, necessárias para que os que ainda não nasceram possam nascer e prosperar. Então, é uma mudança de mentalidade, antes de qualquer coisa, mudança de mentalidade. A gente precisa entender que esse problema é nosso. O setor automotivo, e aí me permitam um minuto de não é propaganda, mas evocar um ponto que para mim é muito caro, né? O setor automotivo está passando pela maior revolução tecnológica da sua história, saindo do carro a combustão, indo para o carro elétrico, passando no Brasil, até pelos nossos diferenciais competitivos, pela hibridização. E a gente faz isso sim por questões de negócio, porque a tecnologia evoluiu, que ela está se tornando cada vez mais acessível, mas tem uma preocupação clara com o desenvolvimento de um setor cada vez mais responsável, um setor que pode trazer cada vez mais tecnologia de forma menos carbonizante para o nosso planeta. E não quero aí agora colocar o setor como o grande exemplo, mas assim, eu estou vivendo essa transformação. Eu consigo atestar para vocês que ela tem uma lógica muito clara entre a importância do negócio e a importância de preservar o planeta. É muito importante que os outros setores façam o mesmo. O Brasil tem todos os diferenciais, né, competitivos que a Gabriela explorou, que a Annelise explorou. A gente precisa encarar isso como uma oportunidade econômica sem precedentes. Não temos como ignorar o fato, né, de que temos a floresta amazônica, temos a biodiversidade, temos a bioeconomia, que nem começou a fazer cosquinha no que ela pode ser explorada para o benefício das comunidades que vivem no entorno das florestas, mas também para o desenvolvimento, né, da biodiversidade. Precisamos manter a floresta em pé, precisamos regulamentar energia eólica offshore, por exemplo. O mercado de carbono não está regulamentado no Brasil. É uma oportunidade de, me arrisco a dizer, trilhões que a gente perde por, infelizmente, no jogo político e nessa dificuldade de priorizar, não dar atenção devida ao mercado de eólica offshore, de crédito de carbono. Precisamos fazer um leverage da Apex, da FINEP, da Embrapi,
capacitando essas organizações para investirem em tecnologia, porque quem vai virar o jogo não é só a mudança de comportamento da população, é a tecnologia, é o investimento maciço para que tudo que já existe hoje, como, né, o CCR, né, a captura e armazenamento de carbono, que é uma tecnologia absolutamente, né, disruptiva, ter a viabilidade econômica necessária para que ela possa ser escalada e produzir o efeito que ela produz de sequestrar esse carbono, injetar na Terra e ajudar a gente a se livrar desse problema. É isso, Fábio. Em um momento a conta chega e a gente esquece que ela já chegou para nós, brasileiros, há muito tempo, né? E os grandes reflexos, os mais perversos dessa conta, é exatamente aqueles que a gente está colhendo com todos esses desastres e com todo esse desequilíbrio ambiental que está afetando a vida na sociedade, está mexendo com a nossa saúde mental. Imagina hoje, por exemplo, uma pessoa que está em casa, escuta o barulho de um trovão, e aí já se pensa, poxa, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser o meu dia hoje, né? Será que eu volto a estar em casa? Um morador de Porto Alegre, por exemplo, quando cai uma chuva mais forte, fica pensando, né? Então, acho que a gente tem várias coisas a administrar. Eu queria aproveitar a Annelise, fazer uma perguntinha agora, rápida também, individual, para cada um de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, como você chegou a comentar, desse plano de transição ecológica, sustentável para o país, como o Brasil ele pode explorar melhor, porque muita gente fala, como a gente pode explorar a biodiversidade? Você assim, olha, a gente explora a biodiversidade há muito tempo, até os povos originais. Eu, por exemplo, estou me tornando agora, na antevéspera dos 60 anos, investidor, né, exatamente em negócios que são negócios de impacto social, que são realizados na Amazônia. Então, eu fico imaginando, e as pessoas dizem, negócio de impacto social dá dinheiro? Isso é uma pergunta boa, né, Fábio, para responder. Eu digo, eu não estou muito interessado no dinheiro que o negócio vai dar, mas é em alongar a possibilidade de sobrevida dos meus filhos. 3 maiores projetos, Aimee, Miguel e João Lucas. A gente precisa pensar sustentabilidade para eles, porque crianças e jovens sempre foram invisíveis, historicamente, no processo de participação nas decisões. E a gente precisa, então, aprender a pensar e a estar junto com eles nesse processo também. Como é que você acha que a gente pode explorar melhor essa questão da biodiversidade? Como é que a gente pode avançar nessa frente e realmente fazer uma, vamos dizer assim, se não uma transição, pelo menos um mergulho nessa questão das finanças sustentáveis no arcabouço brasileiro? Ótima pergunta, José Luiz. Eu queria ter todas as respostas. Eu não tenho, mas tem algumas reflexões aqui que eu acho que a gente pode pensar junto. Muito legal você trazer o Plano de Transformação Ecológica, que é um plano do Ministério da Fazenda, que visa justamente ajudar o Brasil a fazer essa transição para uma economia mais sustentável e mais preparada economicamente para lidar com esse novo paradigma, né, de competição que vai se dar na economia, que é a partir da sustentabilidade. Eu acho que a gente está num momento muito interessante do ponto de vista da história econômica, que a gente está encontrando 2 grandes transições acontecendo ao mesmo tempo. Uma é a grande convergência tecnológica, não vou aqui explicar para vocês, que vocês é que são os especialistas, né? Então, a gente está passando por essa grande convergência tecnológica, a aceleração da aceleração, e a outra grande tendência que vai mudar o jeito que a gente compete no mercado, tanto no comércio internacional como no mercado investidor, é, de fato, a sustentabilidade. E essas coisas se encontram. E o Brasil está muito bem posicionado, teoricamente, está, porque é isso, a gente tem uma grande biodiversidade, a gente ainda tem uma grande área de cobertura vegetal, enfim. Então, a gente está, mas a gente precisa manter a coisa funcionando para que a gente possa manter a nossa competitividade, que vai depender de como a gente faz essa transição dentro da economia brasileira. Então, o Plano de Transformação Ecológica ele tem esse objetivo de trazer esse olhar da sustentabilidade. É muito interessante porque ele é da Fazenda, ele é do Ministério da Fazenda, então ele tem esse olhar econômico. E a gente tem um outro plano que se combina com esse, de certa forma, que é o Nova Indústria Brasil, que é um programa aí do Ministério, né, do MCTI, com o objetivo de ajudar a indústria brasileira também a se colocar nesse lugar de muita competitividade. E aí eu quero trazer um ponto do Nova Indústria Brasil, que é a missão 4, que trata de digitalização, que trata de tecnologia, de tornar a pequena e a média altamente tecnológica, que a gente sabe que esse é um desafio no Brasil.
Ó, eu aqui falando para os vigários, né? Querendo ensinar o Pai Nosso para os vigários. Mas a verdade é essa, quer dizer, a gente precisa fazer um grande esforço no Brasil de ganho de produtividade das pequenas e médias, e aí a tecnologia, acesso a software, acesso à inteligência tecnológica, tem um papel enorme a desempenhar nessa agenda. Ah, mas inclusive para a biodiversidade? Inclusive para a biodiversidade, principalmente para a biodiversidade, ecossistemas, enfim. Então, existe uma convergência muito grande entre essas duas grandes transições que nós estamos passando, que é a de sustentabilidade e é a tecnológica, e, com certeza absoluta, o que vocês fazem aqui é essencial para ajudar o país a avançar nessa nova fronteira competitiva. Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando a Sílvia me convidou para vir aqui, porque eu falei, gente, incrível, porque vocês têm o potencial de mudar esse país, de verdade. Eu não quero colocar esse peixe na sacola de vocês, não é isso. Mas que, com certeza, tem algo de muito importante que pode ser feito com a tecnologia correta, com a digitalização de pequenas e médias, que pode ser muito transformador. Pegando esse gancho que você deu aqui, a gente está falando sempre, como pesquisador, né, que a gente está vivendo uma ambiência de startups, e agora a gente vai aprofundando nesse funil e chega às deep techs, né? E aí elas são responsáveis agora por um arcabouço, né, por vamos dizer assim, um renascimento do olhar sobre a perspectiva tecnológica com fundamentos diferentes, né? Eu digo diferentes porque a gente está vivendo em 2024, a gente não está em 1999, né? Então, a gente avançou bastante. Gabriela, quando a gente fala em startupar a economia, né? Tem gente que já anda falando assim, eu não gosto muito não, né? E quando a gente, por exemplo, pensa nas deep techs, de que forma é que elas podem realmente se tornar, principalmente, parceiras desse momento de transformação e mudança, que cada uma das nossas empresas, cada uma das nossas organizações, independente da da hélice em que elas se encontrem, né, vai querer abraçar para tornar essa sustentabilidade uma realidade, principalmente na sociedade brasileira. Vou pegar o gancho aqui da Annelise, que começou a falar um pouquinho sobre o plano do MCTI, sobre a nova indústria brasileira, que tem as 6 missões. Você falou da quarta, que é a digitalização, mas, se a gente olha para as 6 missões, todas elas têm como vetor a base de ciência, de pesquisa e tecnologia. Então, Deep Tech é isso, né? São as startups, mas que nascem dentro de um ambiente acadêmico de pesquisa. Então, a gente está falando de, realmente, inovações disruptivas e não inovações incrementais. E aí, quando a gente olha essas 6 missões, que vão desde a digitalização, passam por meio ambiente, cidades inteligentes, né? A gente acabou de ver uma palestra aqui com o secretário das subprefeituras, que mostrou a importância da gente ter a tecnologia aliada ao governo, e muitas dessas tecnologias vêm de inteligência artificial, vêm de deep tech, mas também bioeconomia. Quando a gente vai falar do setor automotivo, mas de outros também, assim, quase todos, né, que a gente está olhando para falar sobre transição climática e energética, a gente vai falar de deep tech quando a gente olha para as novas formas de energia limpa, hidrogênio. E é interessante, porque esse ano a gente teve o marco legal de hidrogênio aqui no Brasil, sancionado pelo presidente, para fazer a certificação e para fazer investimento e fomento de projetos de hidrogênio, né? Então, a gente tem aí 18 bilhões em incentivos fiscais para os próximos 5 anos, para que rodem projetos de hidrogênio verde dentro do Brasil. E hidrogênio verde, a gente vai ter vários insumos para que isso aconteça. O hidrogênio verde não é o final, ele é um produto final, mas ele pode vir de várias maneiras, por eólica, vários tipos de energia solar, outras energias, energia solar, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a gente poderia ser o hub do Brasil de hidrogênio verde, porque a gente tem toda a capacidade técnica para isso. E aí você vai falar para mim, qual que é a importância de você investir em deep tech? É um mercado de bilhões, de trilhões. O governo federal também acabou de lançar um edital para que qualquer empresa ou hub apresente um projeto para acessar um fundo do CIF, que é o Climate Investment Fund,
que é um fundo global que tem $1 bilhão para a gente acessar esse fundo e realizar produção e consumo de hidrogênio verde. Então, assim, o setor privado, ou vou falar agora com o meu chapéu de Venture Capital, né? A Plug and Play é uma investidora, a gente também trabalha com inovação aberta, mas o setor privado, o capital privado, que não enxergar isso como oportunidade, vai morrer. Porque as próximas soluções que vão ser compradas, seja por setor privado, seja pelo consumidor final, quando a gente fala de soluções B2C, ou B2G, né, que é o governo, eles vão passar por um impacto ambiental, e eu diria impacto ambiental social. Então, se você olhar o futuro, você não vai poder fugir de ter nas suas soluções dentro de casa, soluções que sejam nesse ambiente de ciência e tecnologia de fato, porque é impensável você não colocar mais o impacto climático dentro do DNA e dentro da sua perspectiva de negócio. Quando a Annelise começou a falar também sobre toda a parte financeira que permeia, né, quase que tudo isso, a gente está falando de carbono, a gente tem um governo que é muito pró-inovação quando a gente olha para fintechs, por exemplo. O Brasil é referência nesse sentido de fazer a regulação no setor financeiro, né? A gente tem o Drex, que é referência para todo mundo, a gente fez o Pix. Então, é muito importante a gente entender que, quando a gente cruza, né, as nossas capacidades, né, a gente vai acabar tendo muito mais sucesso do que quando a gente faz tudo sozinho. Então, investir em Deep Tech hoje é uma necessidade, e não é uma necessidade, assim, não é algo que se faz sozinho. A gente vai ter que fazer isso em conjunto. Até porque soluções de Deep Tech ela tem uma outra análise para investimento, né? Você tem que avaliar os TRLs, você vai ter resultados num tempo muito mais alongado do que você pega uma solução que é mais incremental. Então, você não toma esse risco sozinho. Você tem que tomar esse risco em conjunto. Então, investir em Deep Tech, eu diria hoje, que é talvez a grande chave de sucesso que a gente tem aí para conseguir aliar a tecnologia a impactos reais e concretos que a gente tem positivo no meio ambiente. Isso, e vale a pena a gente falar que as Deep Techs, elas são grandes parceiras para as empresas e também, principalmente, para as empresas de software. E a gente teria que abrir aqui um espaço novo para conversar, só para conversar a respeito disso, mas é muito importante porque vocês já fazem parte de uma associação que ela está tentando ver se consegue, de alguma maneira, liderar todas as discussões propositivas que acontecem dentro da nossa ambiência. Então, manter-se próximo da gente, com o think tank, a gente está aqui com o conselheiro, e é para ele, inclusive, que eu estou me voltando agora, o ex-conselheiro, né? Mas é igual o título, né? Assim, uma vez conselheiro, sempre conselheiro, porque você está aqui presente, não se afasta, né? Então, você, inclusive, dedicou 1 minuto do nosso tempo, eu vou cobrar para ele vai falar 2 minutos só no final, mas ele falou uma coisa muito importante, que foi o agradecimento, né? Porque é uma escola, e a gente tem que apreciar a jornada, não é o objetivo não é só entender o lugar final, né? Mas eu queria falar sobre essa coisa da eletrificação da economia também, porque a gente está tendo pela primeira vez a possibilidade de dizer que nós vamos ser realmente uma mudança, uma transformação no nosso grid, né? Na nossa matriz energética brasileira, etc. A gente está tendo, como você falou, resgatando o que você colocou, sobre essa perspectiva de mudança da matriz tecnológica, de uma coisa que é absolutamente obsoleta, que é o motor a combustão, porque isso leva a gente para a Inglaterra, né? Quase pós-medieval, né? Vamos colocar assim, as primeiras máquinas a vapor, etc. E aí as pessoas achavam que estavam dentro de um carro de luxo, que era um BMW, um Maserati, mas estava com motor a combustão, estava tudo bem. Não, que aquilo ali era modernidade. Agora a gente está começando a mudar essa modernidade para transformar em modernidade. Agora, para que isso se torne inclusivo e sustentável, como é que a gente deve fazer desde o começo? Primeiro, não é tratando o tema no gerúndio, né? Estamos fazendo, estamos avançando. É entender que a hora é agora, que as estatísticas têm que ser hackeadas,
que a gente precisa acelerar o processo de adoção das tecnologias que já estão disponíveis. Uma coisa é você falar sobre hidrogênio verde para a indústria automotiva, para o processo, né, de descarbonização da frota, que de fato é algo inquestionavelmente mais limpo do que qualquer outra energia que está hoje disponível, mas que tem um caminho a ser percorrido em funções da falta, talvez até, de economicidade no desenvolvimento de projetos. Outra coisa é você falar de uma propulsão híbrida, de uma propulsão elétrica em veículos que, de fato, como você coloca, José Luiz, são grandes motores de poluição. De todo o CO2 que é emitido no mundo, o setor de transportes, e que inclui, né, aéreo, marítimo e terrestre, ele monta aí algo em torno de 16%. O setor de veículos leves, que é o que eu represento, como, né, líder de uma empresa, mais ou menos 8%. O tamanho da minha responsabilidade é 8%. Então, eu tenho que trabalhar aceleradamente para dar minha contribuição e sumir com esses 8%. Para sumir com esses 8%, não é só produzindo veículos elétricos, mas é garantindo que a minha cadeia de produção, que é ilimitada praticamente, todo mundo acaba que produz alguma coisa, fornece alguma coisa para a indústria automotiva, ela se descarbonize. Isso é escopo 3, é um termo meio técnico, né, no processo de descarbonização, mais complicado, mas a gente precisa olhar para o escopo 3 também. Dentro de casa, a lição de casa não está só, de novo, né, em produzir um carro que não emite, é em usar menos água na produção, é usar menos água na tinta, é em ter a energia que gera, né, ou que faz as máquinas funcionarem, ser abastecida com fontes renováveis. A GM, e esse ponto de hackear, a gente tinha uma meta de que até 2030 nós teríamos todas as nossas plantas alimentadas com energias renováveis. A GM Brasil, que tem 7 plantas no país, no ano que vem estará com essa meta cumprida. Ano que vem, todas as nossas plantas, todos os carros da GM no Brasil serão feitos com base em energia renovável. A gente tinha uma meta de que até 2035 a gente reduziria em 35% o volume de água consumido no processo de produção com base em 2010. A fábrica de São Caetano já reduziu 40%. Então, assim, a gente precisa acelerar, levar a sério, priorizar. Isso tem um componente econômico importante que cada vez está trazendo mais competitividade para a gente. No primeiro momento era, beleza, só que é caro, não fecha a conta, não quero saber. Agora você tem condições de fazer isso com uma condição financeira mais favorável, e com essa condição financeira e além das metas estabelecidas no passado, que cada vez mais estão sendo revistas. E aí, por fim, falando em eletrificação, hibridização e no diferencial competitivo que a gente tem aqui, mesmo os motores a combustão, e aí em função até de políticas públicas, o MOVER, que é a nossa política automotiva, eles estão cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. Existem pressões, existem critérios, padrões de emissão que a regulação está apertando, e nós estamos nos virando nos 30 para poder entregar cada vez mais e surpreendendo com, né, soluções cada vez mais eficientes. Então, assim, a legislação é fundamental aqui. Uma coisa é, vou fazer porque eu acho importante, ou porque eu estou assustado, ou porque eu quero dar minha contribuição, e outra coisa é, eu vou fazer porque se eu não fizer eu vou tomar multa, porque se eu não fazer eu vou ser tirado do mercado. Infelizmente, essas duas variáveis juntas são as responsáveis pelas grandes transformações da humanidade. Muito bem. E agora a gente está chegando ao final. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, e aí a gente rouba 1 minutinho ou 2 minutinhos e consegue terminar no horário. Está falando aqui num painel de ESG como um novo framework. E a gente sabe, por exemplo, que esse framework ele precisa ser inclusivo do ponto de vista de respeitar a ambiência das empresas brasileiras. Porque a gente tem aqui uma diversidade, né, organizacional que eu não vou dizer que ela é única, porque a gente sabe que ela existe em vários países, mas no Brasil ela é precursora, inclusive no alcance do entendimento da diversidade empresarial e da busca por soluções, em que o governo ele frequentemente é colocado como um parceiro para apoiar. A gente conversou aqui e ele apareceu como um parceiro através dos programas que está realizando, né, em diversos momentos.
Nessa perspectiva, o que vocês acreditam que é mais importante e que a gente precisa valorizar mais para fazer com que o ESG, né, o ESG, seja realmente um framework de futuro para a empresa brasileira? Pode começar, Annelise. A gente, quando fala de ESG, a gente tem um termo que é essencial nessa discussão, que chama-se materialidade. E, a partir dessa lógica da materialidade, a gente consegue adaptar para pequena, média, micro, grande, né? Então, o que é esse termo? É eu olhar para o meu negócio e olhar para a minha cadeia de valor e entender, do ponto de vista ambiental, social e de governança, o que é realmente material, o que é realmente importante. Uma empresa de serviços, com certeza, vai ter um impacto, né, do ponto de vista ESG, diferente de uma grande fabricante de veículos, por exemplo. Então, como a gente diferencia? A partir de um olhar muito claro do que é material para o meu negócio e para a minha cadeia de valor. Então, o convite aqui é, independente de qual o tamanho da sua empresa, se debruçar sobre aqueles temas que são materiais e priorizá-los de acordo com a sua lógica de mercado, com a sua lógica competitiva. E aí a gente tem um processo faseado, né, do que faz sentido, por onde eu começo e como eu vou caminhando nessa estratégia de ESG. Fábio. Eu não vou responder sua pergunta diretamente, mas eu vou fazer uma tergiversação aqui, trazer um ponto polêmico, e depois a Gabriela vai ter que se virar para fazer a amarração. O termo ESG, ele está afugentando os governos e as empresas de fazerem o que tem que ser feito para mudar essa situação climática gravíssima que a gente enfrenta hoje. Infelizmente, ele foi cunhado numa época, ou ganhou a materialidade, ganhou a expressão que, graças a Deus, faz com que algumas mudanças aconteçam, num momento em que a cultura woke nos Estados Unidos também começou a mostrar que veio. E a cultura woke, por definição, é sensacional, é a cultura daqueles que estão antenados, aqueles que têm preocupação social, que estão de olho nas diversidades, né, nas minorias. Mas quando a cultura woke radical mostra que veio, né, ela desvirtua o elemento fundamental que faz com que essas manifestações se legitimem, e ela faz com que as empresas que estão defendendo o ESG se retraiam, porque qualquer coisa que você faça que não está de acordo com o que eles entendem que é o que você deveria fazer, você é cancelado, você é ridicularizado, a sua marca, de alguma maneira, sofre na reputação. Então, nos Estados Unidos, muitas empresas, vocês devem estar acompanhando isso, estão proibindo suas estruturas organizacionais de incluir a função de ESG. Isso não quer dizer que elas estão virando as costas para a sustentabilidade, né? Hoje, a responsabilidade socioambiental, talvez seja um termo... É triste a gente falar, né, que um termo pode destruir a estratégia de uma empresa, mas cada vez mais a gente percebe que, se a gente fica nesse acrônimo, a gente se fragiliza perante a públicos que vão querer atacar você de qualquer forma. Então, sair do acrônimo, tomar suas decisões, sem necessariamente se encaixar nessa casinha, é algo que talvez possa fazer com que a gente vá além. E eu acho que, na verdade, é uma continuação, tá, Fábio, da sua fala. Para mim, a grande chave aí vai ser a parte de educação e cultura. Educação e cultura de liderança, na verdade, né? Porque, assim, quando a gente vê tudo que se coloca em mídia sobre impacto social e impacto ambiental, fala-se muito com o cidadão, né? Quem está ali sendo impactado na ponta. Mas a gente tem que ensinar as nossas lideranças, que realmente detêm o poder, né? Não só financeiro, mas de influência, para que as coisas realmente aconteçam, que isso é algo que não é só sobre Greenpeace e etc. Isso é uma linha muito importante na receita, e se a empresa vai perdurar por quanto mais anos, né? Então, assim, a liderança estar ciente de que todo o impacto ambiental e social tem que estar dentro do DNA da estratégia e dentro do DNA da receita
é algo que realmente pode ser transformador. E é muito interessante, porque a gente trabalha com inovação aberta e a gente vive um momento, quando a gente fala de startups e etc., da inovação aberta, em que a gente já vê uma certa maturidade cultural dentro do ambiente corporativo, em que os projetos hoje de inovação aberta passam a ser cobrados por métricas e eles passam a ser internalizados por outras áreas. Então, a gente vê com muito bons olhos quando uma empresa, né, não tem mais, eu tenho uma área de inovação aberta. E eu acho que o mesmo acontece um pouco com o ESG. Principalmente no setor financeiro, tem alguns bancos que já estão internalizando todas as ações de ESG para dentro da área de finanças e de relações com investidores. Isso mostra que realmente passa a ser uma métrica importante, ou seja, a empresa, desde a liderança, está tendo como um vetor os impactos. Então, eu acho que esse é um ponto um plug aí que pode fazer toda a diferença nos projetos realmente se concretizarem quando a gente tem essa liderança embarcada, de fato, nas ações. Eu li a respeito disso, Gabriela, no final da década de 70, um livro que foi publicado, um trabalho que foi publicado pela Harvard Business Review, HBR, né? Que é praticamente um livrinho de cabeceira para principalmente quem está na área acadêmica, etc., que falava conflito no topo, início do jogo mortal. Então, a gente precisa realmente, cada vez mais, estar trabalhando essa questão da consciência, e esse trabalho da consciência dos gestores, dos líderes, né, dos decision makers, nasce exatamente da gente conseguir se colocar nesse lugar e nesse papel difícil que é, hoje em dia, ser o gestor, ser o líder, ser o head, ser o decision maker de qualquer organização, independente de onde ela está posicionada. Pode ser uma organização que tenha como objetivo de lucro financeiro, pode ser que o lucro seja aquele de um projeto bem realizado que cria impacto social, socioambiental e que mude a realidade, por exemplo, de uma comunidade original, pode ser no terceiro setor, na filantropia, pode ser na academia, e há muitas cabeças que a gente precisa requalificar na academia, né? Que a gente precisa apoiar, para que elas possam, inclusive, estar presentes aqui num evento tão bacana e tão gostoso como que a gente teve aqui hoje, né? Então, ESG é isso, é um vinho velho numa nova garrafa. Ele começa lá em 1972 com o relatório Brundtland, né, que lançou as bases para algo que se chamava desenvolvimento sustentável e passou por uma longa jornada que incluiu RSE, responsabilidade social empresarial, RSC, responsabilidade social corporativa, e deságua aqui nos dias de hoje, nesse evento do AB Summit 2024, que está de parabéns. E estão de parabéns, eu queria palmas aqui para os nossos componentes, né, a Annelise, o Fábio e a Gabriela.